Vamos falar de investimento? Hoje é o dia de comprar barato. Vai comprar imóveis. Hoje eu vou te mostrar o choque de realidade, que tem muita gente que até ganha bem, mas não sobra nada. Então já vamos direto para o assunto. Por que será que tem tanta gente que ganha bem, ganha 30, 40, 50 mil por mês e continua sem patrimônio real em imóveis? O que será que está travando esse pessoal? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal. Já chega dando o joinha aí, ó, dando like, porque aqui todo dia tem conteúdo de qualidade que vai agregar valor. Então já se inscreve no canal, já compartilha com uma pessoa que também precisa saber disso. Todo dia eu tô mostrando para vocês aqui os leilões ao vivo, dando dicas de investimento seguro para que você faça como milhares de brasileiros que estão fazendo isso aqui em várias partes do mundo. Então é a oportunidade de você também investir no mercado imobiliário, começar a ganhar dinheiro com imóveis de leilão. Então é uma oportunidade aí para você se libertar aí. Então, por isso que eu falo que as pessoas ganham bem, tem muita gente aí que ganha 30, 40, 50 mil por mês e continua sem patrimônio. Por quê? O que está travando esse pessoal? É porque ganho não é patrimônio. Muitas vezes a pessoa confunde renda alta com riqueza. O cara, ele bate 500 mil por ano de faturamento, vive bem, viaja, tem carro bom, mas quando você pergunta, e aí, se amanhã a sua renda parar, quanto tempo você vive só com o que você construiu? Aí geralmente vem um silêncio. E ganhar bem é uma habilidade. Construir patrimônio é outra conversa. E aí, doutor Robert, boa tarde, como é que você está? Boa tarde, tudo bem, Manuel? Boa tarde, pessoal. Joia, prazer um pouquinho, acabei de sair de fora aqui, uma correria. Cheguei aqui no escritório, Correria já é isso deixei tudo mesmo. pronto. Vamos lá, Manuel. É o choque de realidade, né? Do ganho É. bem, mas não sobra. Como é que é isso aí? Conta pra gente. Pois Vamos é, o lá. cara não investe. Eu conheço um monte de amigo meu que é policial, que às vezes está ganhando 15 mil reais, mas o cara não tem patrimônio, ainda está vivendo em casa de aluguel. Até que tem gente que mora, por exemplo, de aluguel, mas ele está Uhum. usando alguma estratégia que às vezes compensa. Mas não é o caso, né? Então é o tipo, o perfil clássico daquele cara que ganha bem e não constrói nada. Ou seja, o perfil do Will, o perfil de 40 anos. O cara ganha bem, sobra pouco e na prática não tem patrimônio. O grande erro, na Uhum. verdade, é o seguinte: o cara coloca energia só em fazer dinheiro, esquece de gerir o dinheiro e nunca aprende a multiplicar. Muitas vezes o cara gasta mais do que ganha. Às vezes o cara tá ganhando 15 mil reais, funcionário público, tá de boa, entre aspas. Tá lotado de consignado. Então, assim, isso aí são três habilidades diferentes. É você fazer dinheiro, cuidar do dinheiro e multiplicar o dinheiro. Quem só domina a primeira vive correndo na esteira. Exatamente. A gente está acostumado a ver aqui vários nessa situação, vários clientes nesse sentido, né? Então, é muito importante, né, ter consciência e começar a gerar patrimônio. Não é só gerir, não, você vai gerar mesmo no momento que você entra no mercado de leilão de imóveis e começa a arrematar e comprar com desconto e quando você vende, você já tem uma margem muito boa ali, né? Então, é muito importante você ter uma assessoria para poder te ajudar a fazer isso também, tá? Para conseguir encontrar bons imóveis em boa localização, que para você ter mais liquidez, para poder vender mais rápido, ou até alugar mais rápido, às vezes, né? Então, é muito importante isso. Boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, doutor Robson. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo aí. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus, isso aí. Vocês estão no minuto 2? Não. Estamos aqui no 40 segundos aqui, vamos lá. Ah, beleza. Tamo aí, gente.
Vamos lá. Manuel, Opa, qual que é o perfil clássico do cara que ganha bem, mas não constrói nada? ó, a primeira coisa, a pessoa tem que Uma se libertar acumula- mesmo, fazer igual o seu Ricardo, que está aqui no YouTube, acompanhando nós, ele está perguntando o seguinte: qual que é o método mais fácil para comprar parcelado no leilão? Ele quer comprar o primeiro imóvel. Então, seu Ricardo, hoje de manhã a gente arrematou imóveis aqui. Quem estava na live de ontem eu avisei que hoje, por exemplo, o Itaú estava vendendo imóvel no boleto com até 80% de desconto, onde o senhor podia estar comprando, dando 30% de entrada e parcelando em 78 vezes com taxa de juro anual de 10% ao ano, mesmo a Selic dando 15%. Então, seria bom o senhor começar, por exemplo, pelos imóveis do Itaú, que o senhor pode comprar parcelado. Ou o senhor também pesquisar imóveis no leilão judicial. Tem 7.398 imóveis para o senhor escolher. Tem imóvel em todo o Brasil. O senhor consegue comprar um imóvel com 25% de entrada e parcelar em 30 vezes no boleto. Então é muito bom. Então tem vários métodos. Então a pessoa pode comprar dessas formas que eu falei sem análise de crédito. Compra do Itaú ou do Bradesco. O Bradesco também vai ter muita oportunidade. Você pode comprar até em 48 vezes no boleto. Parcelado, não é financiamento. Inclusive, eu queria aproveitar aqui e dizer para vocês que estão assistindo aí, ó. Eu não dei conta de comprar todos os imóveis. Tinha 216 imóveis e muitos não foram comprados. E aí, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, leilão encerrado. Clique aqui para enviar uma proposta. Isso aqui é a operação Rapa do Tacho. Você vai lá, você manda a sua proposta e vai comprar sem concorrência. Então, assim, eu não dei conta. O Rodrigo, que tem muita grana aí, comprou só uns 10. O Dr. Robson comprou uns 15. Então, a gente não dá conta de comprar tudo. Vamos devagar. Então, Né? o que acontece, a galera ainda não abriu a mente para esse tipo de coisa. Então, todo dia tem leilão. Hoje nós participamos desse aqui. Você viu que sobrou bastante. Só para vocês terem uma ideia, teve o leilão da Caixa hoje às 10 horas da manhã. Encerrou agora há pouco. Se eu abro a página para vocês aqui, vocês vão ver aqui, ó. Nenhum lance. De 540 imóveis que tinha, Rodrigo, vendeu 10. É uma judiação. Isso é falta de informação, cara. Pessoal, o público não está preparado para isso ainda. Né? A questão é essa. O trabalho que a gente vem fazendo é justamente isso. De qualificar o pessoal entender como é que funciona esse mercado, justamente para você poder comprar um imóvel mais barato. É lógico, você vai estar comprando um problema e resolvendo ele. Né? Vai pagar o IPTU, o condomínio e tudo mais, só que você tem que escolher um imóvel numa boa localização. Né? E para depois também fazer a desocupação, vender e alugar, se for o caso, né? Vamos lá. Rodrigo, vou te fazer uma pergunta aqui. Então não basta ganhar mais? Então, doutor, baseado no que a gente está falando no assunto de hoje, inclusive até do que o Manuel acabou de passar aqui no que a gente viu, a gente está vendo que isso é um fato, né? Não basta ganhar mais se você não tiver consciência para fazer esse valor que você ganha mais trabalhar para você. Não adianta, porque daí você vai aumentar o seu gasto. É o que acontece com a maioria das famílias do Brasil. O cara ganha 10 mil por mês, aumentou para 15, ele vai aumentar o gasto dele para 20. Então, assim, é uma consciência errada de ter que ganhar e ter que melhorar de vida torrando o dinheiro que se ganha. Você faz com que exista um empobrecimento de mentalidade. E, infelizmente, isso vai sendo gerado em uma escala onde vai sendo deixado despegado para os filhos. Então, a gente tem uma geração que, literalmente, não tem educação financeira para fazer um investimento daquilo que se ganha. Muito pelo contrário, para se torrar o que se ganha. E é o que acontece hoje aí. O Manuel falou 10 imóveis arrematados, de 200 e tantos, 10 arrematados. Aí sobra imóvel para quem quer crescer, ficar rico, ter independência financeira. As pessoas não pensam no seu tempo de velhice,
no seu tempo futuro pode estar aí com mais tranquilidade, mais estabilidade, né? Então, infelizmente, não basta ganhar mais se não tiver consciência, né? Beleza. Vamos lá, Manuel. Tudo jóia? Vamos lá. Fazer mais uma pergunta aqui, ó. Onde entra a mentalidade errada do vou comprar casa à vista e pronto? A mentalidade errada é o seguinte, a questão, vamos supor, que o Rodrigo ele tá com 600 mil reais na conta para comprar um imóvel à vista. Uhum. Aí, ele decidiu comprar uma única casa, olha só, ele vai colocar 600 mil reais numa só operação, sendo que aqui tem 56.610 imóveis para ele escolher. São imóveis com até 90% de desconto dos grandes bancos. A Caixa está praticamente financiando 100% do valor do imóvel. Por que eu estou falando praticamente? Porque 95% ela deixa atrás. E há a possibilidade, semana que vem, na Black Friday da Caixa, de ela não pedir nenhum centavo de entrada. Então já se prepare escolhendo seus imóveis. Agora, psicologicamente, quando o Rodrigo vai comprar um imóvel à vista por 600 mil reais e é um imóvel só, ele tem aquela sensação de segurança. Mas financeiramente, ele está destruindo a chance de multiplicar. Porque com esse dinheiro dá para ele fazer várias operações ao mesmo tempo. Um investidor estratégico, tem muita gente aqui que está em outro país e está fazendo investimento com a gente, está comprando imóveis, até aproveitar responder aqui o seu Ricardo, ele está perguntando se o leilão não faz análise de crédito. Depende. Eu tenho um cliente aí que hoje comprou uma casa, ele mora na Bélgica, ele comprou um imóvel aqui no leilão judicial e não tem análise de crédito. Por quê? Porque o imóvel ele já entra como garantia da própria operação. Por que o juiz está liberando essa análise de crédito? Porque a pessoa vai dar 25% de entrada, vai parcelar em 30 vezes e o próprio imóvel entra como garantia. Então não tem análise de crédito. Então você, brasileiro, que está em outro país, que você está com problema de comprovação de renda aqui no país, você já está ganhando em dólar, está ganhando em euro. Aqui a gente dá a oportunidade de você comprar um imóvel pela metade do preço, dando 25% de entrada, o imóvel fica no seu nome, você vai parcelar em 30 vezes e você pode vender esse imóvel a qualquer momento e você pode deixar ele gerando renda para você no aluguel todo mês. Então, dinheiro, ele não tem nacionalidade. Então, você pode comprar sem análise de crédito, mas não é milagre, porque o imóvel já está como garantia. O juiz sabe que te dando essa oportunidade, se caso Deus o livre, você pisar na bola, o imóvel volta para o leilão. E eu acredito que a pessoa não vai pisar na bola porque é um imóvel que está comprando pela metade do preço, está tendo a oportunidade de fazer um parcelamento e o próprio aluguel ele já ajuda a pagar a própria parcela do leilão. Ou seja, quando o Rodrigo está comprando um imóvel de 600 mil, um imóvel só, ele poderia fazer o seguinte: com esse mesmo dinheiro, ele poderia controlar imóveis que soma muito mais do que 600 mil. Ele, por exemplo, ele pode usar o leilão, o financiamento, o parcelamento, ele vai manter dinheiro no caixa e ainda ele vai estar criando fluxo de aluguel. Pagar tudo à vista em um imóvel só, você só vai se descapitalizar. O que mais te protege, senhores investidores, é liquidez. É liquidez, exatamente. Exatamente. Rodrigo, e por que esse pensamento é tão comum até entre quem é muito sucedido? Então, doutor Robson, na verdade, a gente não foi ensinado na escola isso, né? Eu acho que o Manuel já comentou algumas vezes aqui, e é notório, é público e notório. A gente não foi ensinado na escola a fazer conta para fazer investimento. A gente foi educado na escola para ser linha de montagem. E mesmo aqueles que foram educados ali, fizeram uma faculdade e têm um ganho um pouco maior do que a maioria, também não tem esse ensino, não tem essa busca, porque acaba se concentrando mais ali no seu trabalho, no seu negócio, né? Então, assim,
Eu gosto muito de trazer uma reflexão acerca da dívida. Quando fala a palavra dívida, todo mundo já assusta. Mas existem dois tipos de dívida. A dívida burra, que é aquela dívida de consumo, né? Que, claro, satisfaz, ele tem o momento de fazer algo ali que satisfaça a nossa alma, nosso corpo, né? Que é uma... Mas, assim, fazer isso, trabalhar só para fazer isso, não vale a pena. A gente precisa entender que existe uma dívida que vai gerar patrimônio, que vai gerar ganho patrimonial, ganho de dinheiro, aumento de lucro, que seria, por exemplo, a dívida em cima de um imóvel de leilão que você compra com 50% de desconto. Então, quando você faz uma dívida dessa, quem vai pagar a dívida para você nesse imóvel vai ser o locatário. Então, se você compra um imóvel por 50% de desconto, dando 5% de entrada, e assume lá uma prestação X, essa prestação ela vai condizer com o tamanho, o padrão desse imóvel. E o padrão desse imóvel vai te oferecer uma locação que vai pagar no mínimo essa prestação. Ou seja, isso não é uma dívida burra, isso é um investimento. E ao longo desse período, enquanto o imóvel não vende, o imóvel vai estar à venda, você está pagando ali a prestação. Isso se chama dívida inteligente, isso se chama investimento. Ao contrário de você fazer uma dívida, por exemplo, em um carro, que o carro, ao final de 12 meses, ele já desvalorizou lá 20%, 30%. Se você comprar ele zero, saiu da concessionária, rodou 10 km, já desvalorizou 20%. Aí tem seguro, tem risco de bater um problema daqui ou dali. Então, assim, fazendo uma comparação breve, né? A gente precisa ter essa visão. Como a maioria não tem essa visão, gente, acontece o que o Manuel falou, de 200 imóveis, ou seja, 200 oportunidades. Vamos pôr aqui, ó, que dessas 200, só prestasse 100. De 100 boas oportunidades, foram arrematadas 10. Então é por isso que a gente tem atendido aqui, né, Manuel? Muita gente de fora do país, muita gente que está lá na Europa, está na Itália, está em Portugal, pessoas nos Estados Unidos, Japão, Oriente Médio, que a gente tem atendido, que vem com essa mentalidade aberta. Por quê? Porque essas pessoas, se elas estão morando lá, elas já foram em busca de um bem melhor, de uma vida melhor, fizeram conta, né, exercitaram a sua mente, exercitaram ali a questão financeira e elas enxergam isso como uma oportunidade. Por isso que no Brasil tem muita gente pobre, muita diferença de classe social, porque as pessoas não têm essa visão. Infelizmente, doutor. Então, eu respondendo a sua pergunta, é comum até quem é bem sucedido. O cara ganha 30, 40 mil por mês, mas muitas vezes não tem nenhuma casa própria. Maravilha, maravilha. Manuel, como encaixar nessa conversa quem ganha R$500 mil por ano e continua inseguro? Olha, metade de R$1 milhão por ano e zero estratégia é um perigo. Você acredita que tem ainda gente que não investe? É complicado isso. A gente tem isso por O que acontece? Vamos traduzir, por exemplo, R$500 mil por ano é provavelmente 50 mil por mês. Por mais que a maioria ganha pouco, tem muita gente que ganha isso, sim. Se essa pessoa, essa que ganha em média 50 mil por mês, ele não está vivendo só o hoje. Se ele separa pelo menos 10% de forma inteligente, nós estamos falando de 5 mil mensais, ele tem como ele transformar isso em patrimônio em 12 meses. Como? Isso aí pode ser uma entrada de um imóvel de leilão. Tem imóvel aqui, por exemplo, que vale 500 mil no mercado tradicional. E aí pode estar no leilão por 100 mil. A Caixa Econômica está praticamente financiando 100% do valor do imóvel. Então, se o cara der 5 mil num imóvel desse, olha só a diferença. Se nós falar ali que 5 mil por mês, por exemplo, dá para pagar uma parcela muito boa. Dá para pagar aí um imóvel aí que vai dar-se um salto muito diferente. Ou seja, vai sobrar dinheiro para ele fazer a reforma, para ele pagar o cartório e ainda sobra uma margem. Com esse volume de renda, o que falta para essa pessoa não é dinheiro, é método. Não é sobre você dar um lance em qualquer coisa. É você usar essa alta renda que você tem hoje
para você montar uma máquina de patrimônio em imóveis barato. Então, gente, se preocupe no dia de amanhã. Você pode estar ganhando muito bem aí em outro país, em dólar, em euro. Pode deixar o dinheiro parado na poupança, não vai render. Esses rendimentos aí de CDB, de tesouro direto, ou coisas aí que às vezes pode derreter a moeda da noite pro dia. Eu tô falando aqui de moeda forte, eu tô falando de tijolo. Documento no seu nome. Então você que está em outro país, lembre-se do dia de amanhã. Você está novo hoje, você não sabe como é daqui 5 anos, 10 anos. Então garanta o seu futuro investindo em imóveis. Isso aqui nunca sai de moda, então você não precisa gastar tudo que você está ganhando aí, mas pensa, começa a fazer investimento. Você nem precisa de muito dinheiro para isso. Então, você que está ganhando bem hoje, às vezes você está no cargo público, ano que vem tem eleição, você não sabe se vai continuar ainda no cargo, você não sabe como é que é o dia de amanhã. Então, começa a plantar a sua semente, a semente do milhão que a gente está pregando todo dia, a fórmula do dinheiro infinito. Compre imóvel pela metade do preço, compre parcelado, compre financiado. Então, a gente acha que precisa de muito dinheiro. Não precisa. Precisa de investimento? Sim, por exemplo, estou com a pergunta aqui no YouTube. E quem ganha pouco, até 5 mil, pode pensar em investir em leilão? Deve. Uma pessoa com um salário mínimo, ele já consegue fazer um financiamento. Inclusive, a gente usa muito essa estratégia na nossa revenda. Então, respondendo aqui o internauta, aqui, o telespectador do YouTube, eu vou mostrar um exemplo real aqui de um imóvel que eu paguei 30 mil nele. Por incrível que pareça, tem mais, a fonte não secou. Qualquer pessoa pode comprar, inclusive tem muita pessoa de outros países. Acabei de atender um rapaz que está nos Estados Unidos, comprou um imóvel no mesmo lugar onde eu vendi esse aqui. Esse imóvel, ele foi vendido por 115 mil para uma pessoa que ganha um salário mínimo. E a pessoa não precisou nem tirar a entrada do bolso. Então, isso aí é o seguinte, você não precisa ganhar muito. Então, o que eu indico para você começar? Começa por um imóvel popular. Um imóvel ali que você consegue revender rápido, giro rápido. Que você vai demorar no máximo uns 12 meses para você vender. Então, isso aqui é para todo mundo. Isso é bom porque é uma coisa acessível. É uma coisa democrática para todo brasileiro. Isso aqui, gente, eu acho que isso aqui tinha até que ser pauta no ensino, né? Assim, sem exagero nenhum. Isso aqui as escolas tinham que ensinar a gente, desde criança, a mexer com isso. A mexer assim, como? O que eu quero dizer com isso? Ao invés de ficar fazendo continha aí de quanto que é uma dúzia de banana, uma dúzia de banana, mostrar como é que ganha dinheiro, como que o cara hoje que tem 50 mil reais, ele faz virar mais 50 mil aqui no leilão, transformar em 12 meses, virar 100. Porque o ruim da gente também é que a gente quer ficar rico da noite pro dia, às vezes acha pouco 50 mil. Se nós pegar aí o cara que vai comprar um imóvel de leilão aqui, vai ganhar 50 mil em cada operação, isso que eu tô falando do imóvel mais barato. Porque esse imóvel aqui mesmo, aqui, que eu comprei por 30 mil e vendi por 115, do jeito que eu tô mostrando para vocês, a pessoa que comprou esse imóvel meu ganhava um salário mínimo. Deu 50 mil de lucro nesse imóvel. Então você pode, se você entrar agora na cidade de João Pessoa, você vai achar imóvel de 30 mil reais quitado, apartamento. Eu tô dando lá como exemplo, mas isso aqui tem em todo o Brasil. Então aqui, isso aqui as escolas tinham que ensinar. Como que você faz para 50 mil virar 50 mil em 12 meses, sem enganar ninguém, sem depender de sorte. Entendeu? Então é isso que é a realidade. Agora, muito boa pergunta aqui do nosso amigo aqui. É muito bom saber sem entender nada como começar seguramente. E é boa. Primeira coisa, o conhecimento é muito bom. Só que às vezes tem gente que não tem paciência para ficar assistindo o vídeo, ver conteúdo, etc. Aí muitas vezes a pessoa está precisando de uma assessoria especializada. Muita gente, por exemplo, que procura a gente porque está em outro país, ou às vezes quer aproveitar a oportunidade de todo o Brasil, entra em contato com a gente faz um orçamento da assessoria e faz tudo para a pessoa. Agora, é um negócio bom?
Mas também eu deixo bem ciente aqui, todo mundo sabe, não é só chegar aqui, apertar um botão e levar o imóvel. Por exemplo, aqui, ó, tem muita coisa boa aqui. Acabei de tirar um relatório aqui, só do estado de São Paulo, imóveis que aceita financiamento. Tem muita gente que tem dificuldade de achar imóveis que aceita financiamento. Qualquer um desses imóveis que vocês estão vendo aqui, ó, eu acabei de tirar um relatório aqui, só do estado de São Paulo. Imóveis com 51% de desconto, por exemplo, você consegue comprar com 5% de entrada. Primeira coisa, você vai aprovar o seu financiamento na Caixa, para você não perder essas oportunidades. Aqui, por exemplo, se você precisar de levantar débito, alguma coisa, colocando o nosso Cresce aqui, por exemplo, aqui que somos representantes lá no estado de São Paulo, esse Cresce aqui a gente faz o levantamento para você. Você compra aí um imóvel, muitas vezes até sem concorrência, sem pagar leiloeiro. Então, muito bom lembrado. A pessoa que perguntou aqui no YouTube, não pode comprar realmente sem entender nada. Como começar seguramente? Tem 2 caminhos para a pessoa começar. Ou buscar o conhecimento. Geralmente eu estou deixando muito conteúdo gratuito aqui no YouTube. Né? Eu fico muito feliz quando o cara fala assim para mim assim: rapaz, eu consegui arrematar um imóvel para mim morar só acompanhando você há anos aqui no YouTube. Eu comecei a ver todo dia ali às 4 horas da tarde, só você explicando. Graças a Deus, toquei a chave do meu imóvel e saí do aluguel. Então eu fico feliz, cara, de muita gente. Ou então o cara fala: cara, eu tava liso, quebrado, perdi a mulher, tava com 50 conto no bolso, você me falou que com 50 mil dava para começar, e hoje eu já tô com um terceiro imóvel. Então isso é bom pra gente, cara. Deixa a gente realizado, saber que a gente faz a diferença na vida das pessoas, né? Então muita gente tá saindo do aluguel, despertou aí. Agora, busca o conhecimento. Como que você busca conhecimento? Cara, depende. Às vezes só assistindo o vídeo talvez não vai ser o suficiente. Agora, quando você tem um mentor que tá ali, pega na sua mão e faz acontecer, pode ser que vai dar certo. Agora, o que eu falo sempre é o seguinte: treino é treino e jogo é jogo, né? Mas não dá para entrar assim de qualquer jeito, né? Mas acompanha, quem, por exemplo, às vezes não tem condição de hoje pagar uma assessoria, vai acompanhando a gente aqui todos os dias, 16 horas, vai maratonando meus conteúdos no YouTube. Eu sempre estou mostrando de forma gratuita. Graças a Deus a gente está resolvido, a gente tem nossos imóveis também, somos investidores também, então Deus abençoe cada um que está aí. Marisa, oi. Então é isso, gente. Quer achar os imóveis que aceitam financiamento, por exemplo, no estado de São Paulo, e às vezes não tem condição de pagar uma ferramenta das que a gente usa aqui, que são as inteligências artificiais, procura de forma gratuita aqui nesse site aqui, ó, terracredenciada.com.br. Clica aqui no filtro personalizado, você busca os imóveis que aceitam financiamento. Por que eu estou falando isso? Porque se você entra aqui no site da Caixa diretamente, você não consegue ter esse privilégio. Então, é mais uma forma de você fazer esse filtro. Então, você que está chegando aqui agora, se você não sabia, a Caixa está vendendo imóveis com 90% de desconto. Então, busca o conhecimento, acompanha a gente todo dia aí que você vai desbloquear a mente. Eu fiquei off uns 5 minutos que eu estava com uma diligência em loco lá no estado do Ceará e um operador me chamando aqui para finalizar um cadastro no cliente e acabei tendo que sair um pouquinho, tá? Mas estou de volta. Vamos lá, Rodrigo. Beleza? Só um minuto. Vamos lá. Rodrigo, tá preparado aí? Vou fazer mais uma pergunta aqui, 8 minutos. Tá. Onde entra a história dos 15 mil por mês em aluguel? Eu não entendi a pergunta, doutor. Onde entra a história dos 15 mil por mês em aluguel? O 15 mil em aluguel é o valor que você pode direcionar esse valor para um reinvestimento, né? Eu penso dessa forma, né? É uma matemática clara, né? Que assim, a maioria nunca viu um edital de leilão para poder fazer uma matemática em cima de um imóvel onde você consegue fazer uma locação dessa, né? Então, assim, se você consegue 3 imóveis com 5 mil reais de locação, você tem 15 mil por mês. Esses 15 mil são um recurso que você pode replicar em novos imóveis, né? Então, assim, é uma matemática simples de soma, né? Se você tem uma receita que deu certo, de comprar imóveis de leilão financiados
com 50% de desconto. 15 mil por mês é uma receita que você vai reinvestir, né? Ou ela mesmo vai se reinvestir pagando a prestação desses imóveis. Então, se for falar em 15 mil por mês, você aí está bancando um patrimônio de 700, 800 mil reais, com 15 mil ou mais, até dependendo do imóvel que você comprou no leilão, né? Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, acho que estava numa sequência, talvez, mas esse é o meu raciocínio, doutor. Claro, claro. Tem gente que tem medo de perder tudo, né, Manuel? Tem. Como é que funciona essa questão do quem tem medo de perder tudo em leilão e acha que nada vai dar certo? O pessoal que participa de leilão corre o risco de perder tudo? Corre. Na vida tudo tem risco. Até a gente que tá vivo, a gente pode bater as botas daqui para ali. Então a gente joga limpo. Agora é o seguinte, o medo ele sempre aparece quando a pessoa não domina aquilo que está fazendo. Então eu queria até dar parabéns aqui, que tem muita gente perguntando se a gente tem curso, se a gente tem mentoria, a gente tem. A gente também presta assessoria. Parabéns com quem está buscando conhecimento. Agora, é normal ter medo. Principalmente quem tem medo é quem não tem o conhecimento. Qualquer tipo de investimento assusta. Deve ser por isso que, infelizmente, tem muita gente com dinheiro parado na poupança, rendendo mixaria. Agora, depois que a pessoa acompanha a gente aqui todo dia às 16 horas, de forma gratuita, tira as dúvidas ao vivo, pega o método, ele deixa de pensar, ele pode perder tudo. Aí ele vai estar preparado para buscar oportunidades como essas aqui, ele vai estar preparado para todo dia às 18 horas, que é a operação Rapa do Tacho, todo dia às 18 horas a Caixa Econômica está vendendo imóvel com 90% de desconto. E muita gente não sabe, que é só chegar, apertar o botão e levar o imóvel. Aí o que a pessoa vai fazer? Ele vai pensar, mas ele vai calcular o risco. Qual que é o plano para vender esse imóvel? Porque assim, um investidor de alta renda, que ele não estuda leilão, ele está aceitando viver refém do produto pronto. Então, por isso que tem muita gente, infelizmente, pagando 3, 4 vezes o valor de um imóvel, comprando imóvel na planta. A escolha é simples. Ou você continua financiando o lucro dos outros, ou você aprende a capturar esse lucro para você. Tem imóveis para todos os bolsos, todos os gostos. Tem imóvel como esse aqui, um apartamento de 21 mil reais. E tem apartamento de 5 milhões que valia 10 milhões. Então tem para todo mundo. Tem gente de outros países aí que já despertou a mente para isso. Comprando imóvel parcelado sem análise de crédito, dando 25% de entrada e parcelando em 30 vezes. Imóvel com 50% de desconto. Aí isso é crescer patrimônio de verdade, de forma segura. E aí, depois que a pessoa fizer o medo, ou primeiro, meu amigo, vai perder o medo. Porque o conhecimento liberta. É isso aí. O medo sempre aparece quando você não domina o jogo, né, Manuel? Sem conhecimento, qualquer investimento assusta. Com medo, com método, né? Você deixa de pensar, posso perder tudo, né? E passa a pensar qual é o risco calculado, né? Qual é o primeiro, qual que é o plano de saída. Então, você tendo método, você consegue chegar, né, onde você deseja. Ou seja, não adianta você entrar no negócio sem entender ele completamente. Então, a assessoria ela pode te ajudar nesse sentido, de te direcionar, né, de ajudar a encontrar um imóvel que caiba no seu bolso e que você consiga sair rápido dessa operação, com lucro, né? Então, a assessoria ela serve justamente para isso, para dar um direcionamento. E aí tem o Rodrigo, o Manuel, que estão aqui, né, são parceiros nossos na Terra Credenciada. Para quem não sabe, a Terra Credenciada é uma imobiliária que é credenciada junto à Caixa e a gente vende os imóveis do Estado de São Paulo, né? Então, todos os imóveis, em todas as fases de leilão, desde o primeiro leilão, segundo, terceiro, né, a gente faz assessoria. No quarto e quinta fase, que seria venda direta e venda direta online, a gente faz a intermediação, né? E aí, nesses casos, vocês não precisam nem pagar leiloeiro, né? Então, os imóveis que já passaram pela fase de leilão e não foram arrematados, e aí você consegue comprar na quarta e na quinta fase, que é venda direta e venda direta online.
né? Nesse caso, vocês vão pagar a escritura, ITBI, né? Vai pagar o valor do imóvel, mas não vai ter que pagar o leiloeiro. E aí você paga o registro, regulariza o imóvel, paga o IPTU, condomínio, né? Tudo que precisar, conforme a sua proposta, conforme... Então, por isso é muito importante você ler o edital antes, você entender o que você está fazendo, e tentar fazer uma planilha, né? Se você não conseguir fazer isso sozinho, entre em contato com o Manuel e com o Rodrigo, ou com a gente também aqui pelo site, né, terracredenciada.com.br/imóveis caixa, e chama no WhatsApp para a gente poder te assessorar, para a gente poder te orientar como é que faz isso, para você ter um resultado efetivo, né? Lembrando que se for financiado, você consegue comprar esses imóveis aí e assinar o contrato pelo Gov, né? Você faz a pré-aprovação do crédito junto a um Caixa aqui, né? Que é um corretor credenciado da Caixa, justamente para poder aprovar o crédito, né? E depois você vai procurar o imóvel, né? Depois que você fizer um estudo de viabilidade econômica. Então, é justamente isso que a gente faz esse acompanhamento, esse assessoramento, e para te ajudar a direcionar, encontrar um imóvel que esteja dentro das condições que você tem para comprar. Então, você pode comprar imóvel a partir de R$20 mil, às vezes à vista, você pode ter em casos que você consegue utilizar FGTS, tem casos que imóveis que aceitam financiamento, e nesse site você consegue, né, fazer esse filtro, que é analisar conforme o que você busca. Se você quer comprar só com FGTS, você tem opção. Se quer pagar à vista, você tem opção também. Quero comprar com financiamento, vai aparecer os imóveis que aceitam financiamento. Então, assim, esse é uma ferramenta gratuita que a gente montou para vocês, e ela espelha o site da Caixa justamente para facilitar esse filtro, né? No site da Caixa você consegue localizar os imóveis, mas se não tem o filtro, que é selecionar o tipo de imóvel, o valor, forma de pagamento. Então, através dessa ferramenta terracredenciada.com.br, você consegue fazer esse filtro e localizar os imóveis que você procura, né? E a assessoria está aqui para isso, para poder te orientar, para poder te ajudar, né? Para você chegar no seu objetivo, que é multiplicar patrimônio. Mas não fica achando que você vai fazer dinheiro do dia para a noite, não. Porque você tem que ter um método, você tem que estudar, e a margem aí vai aí geralmente de 30% a 40%, tá? E você tem que repetir a operação várias vezes até você chegar, né, chegar a dobrar o capital. Existem oportunidades, sim, que às vezes você vai conseguir dobrar de uma vez só, mas é muito importante você ter consciência de que é bom ter um caixa, no mínimo aí uns 50 mil, né, Emanuel? Para você trabalhar, para poder ter uma assessoria, para poder reformar esse imóvel, para pagar todas as despesas, né? Então, no mínimo, eu acho que a partir de R$50 mil você consegue já comprar um imóvel desse jeito. Eu posso comprar um imóvel de 100 mil com 5% de entrada? Sim, você vai dar 5 mil de entrada. Só que tem as outras despesas. É isso que a gente está tentando esclarecer para vocês. E tem as outras despesas: escritura, ITBI, registro, desocupação, toda a assessoria em si, né? Tem custo também, às vezes. Então, se você contratar assessoria por fora, tudo bem. Então, geralmente, o Manuel ele direciona nesse sentido. Os clientes, a partir de 50 mil, que quiserem investir nisso, você consegue comprar imóvel financiado com um desconto bom, né? E aí você vai pagando esses imóveis, né, parcelado, e lá na frente você vende ele e saca o seu lucro. Então, é basicamente isso, o resumo da obra, tá? E a gente está aqui à disposição. Manuel, você acabou de responder, eu vou perguntar uma para o Rodrigo, tá? Rodrigo, vamos lá. Então, lá no minuto 10:50. Então, o primeiro grande passo é mudar a cabeça antes de olhar para o leilão? Tá mudo, Rodrigo? Como você estava falando aí, doutor, são etapas, né? A gente precisa raciocinar em etapas. A gente precisa estruturar um pensamento para poder dar sequência nos processos. Você que está nos ouvindo aí, isso exige caneta, papel e treino, né? Busca de conhecimento e treino. Com isso, você vai ajustando a sua mentalidade para entrar no processo, porque tem que ter uma mentalidade forte, tem que ter resiliência, tem que ter paciência para colocar esse processo em prática.
você precisa ajustar um fluxo de caixa, tudo que você tem para entrar nesse processo. O doutor Robson acabou de falar, 30, 40, 50 mil, é o mínimo que você tem que ter hoje para entrar. Eu não quero desanimar ninguém aqui, mas tem que ter um fluxo de caixa ali para você conseguir entrar, né? O ideal mínimo é você conseguir lá ter uma comprovação de renda, né, de um valor mínimo aí de R$2.000 por mês, dois e pouco por mês. Daí você consegue dar sequência numa comprovação de renda, não ter o nome sujo, não ter uma problema aí no Serasa, e a gente consegue aprovar o seu crédito. Eu estava vendo uma pergunta aqui, a gente mesmo como assessoria aprovamos o seu crédito, nós buscamos a aprovação do seu crédito. Então, essa estrutura vai te levando cada vez mais próximo de ter um imóvel. Então, assim, a terceira, digamos assim, o terceiro passo, depois de você já ter uma mentalidade ajustada, já entender um pouco do ramo, já ter ali um fluxo de caixa, ter um valor para investir, seria ali a parte técnica, você aprender a avaliar minimamente o imóvel, você ter ali como cálculo, como executar isso ao longo do tempo, quanto tempo você vai estruturar esse investimento, né? Você saber que existem outros gastos, além dos 5% que você vai pagar, débitos do imóvel, documentação, transferência para o seu nome, a própria assessoria, às vezes débito tributário, débito condominial. Então, você precisa aprender a estruturar isso, e daí, com todas essas informações que você vai anotar no papel, ou vai colocar no celular, ou você vai colocar no seu computador, você vai estruturando isso. E você pode, inclusive, uma sugestão minha, você pode simular uma compra, você pode entrar lá no site do Terra Credenciada, entrar no imóvel simulando a compra, vai lá até o final, você não precisa comprar, você simula essa compra, e daí você já vai treinando, isso é um treinamento. Não existe quem seja o super dotado, existe quem treina mais, quem estuda mais, quem executa mais, e quem tem mais resultado. Então, basicamente, é essa a resposta, doutor Robson. Não, perfeito. Ó, só lembrando, o Rodrigo falou legal nessa questão da simulação. Você pode procurar o imóvel assim no site e começar a fazer um estudo de viabilidade, né? A questão é, se você clicar no site e fazer proposta, você vai estar fazendo uma proposta real, tá? Perante o banco. Então, quem for utilizar o site e clicar em fazer proposta, você vai ser direcionado para o site do banco, do site da Caixa. E lá você vai estar realmente preenchendo uma proposta real. Então, pensa direitinho antes de clicar lá no botão lá, fazer proposta, tá? Clicou fazer proposta, você está preenchendo a proposta, tá bom? Então, Manuel, antes de entrar na técnica, resume esse bloco e uma frase para quem está assistindo. Beleza, eu gosto de responder a galera que está mandando aqui no chat. Vou responder aqui o Pereira. Ele está lá na Itália e ele está perguntando: boa tarde, mas como alugar o imóvel de estado diferente, como administrar a distância? Olha só, sozinho a pessoa talvez não vai conseguir isso aí, mas a gente aí que tem uma rede de corretores credenciados em todo o Brasil, principalmente os corretores Caixa, que a gente trabalha faz tempo, tem um relacionamento muito bom, então isso aí pra gente é tranquilo, porque antes da gente comprar o imóvel, a gente já verifica tudo isso. Quem que vai vender, quem que vai desocupar, quem que vai reformar, quem que vai documentar o imóvel. Então, hoje em dia, ainda mais com o poder aí da integração da internet, as coisas, a comunicação em tempo real, quando você tem uma equipe, quando você tem uma estrutura, quando você tem network, isso aí é possível fazer sim, mesmo se você estiver em qualquer lugar do mundo. Então, hoje mesmo instalei a câmera de um cara que comprou um imóvel, ele está lá nos Estados Unidos. Então, a gente instalou a fechadura eletrônica, gastou R$300 no Mercado Livre, porque aí na hora que as imobiliárias foram mostrar lá, só o cara digitar o código tudo certinho, instalou uma câmera, R$200, o cara consegue ver quem está entrando, quem está saindo, se alguém está esquecendo a chave aberta, a porta aberta, a janela aberta. Então, hoje em dia, dá para fazer tudo à distância. Claro, tem que ter estrutura, tem que ter controle, tem que ter network. E é por isso que muitas vezes as pessoas nos contratam aí uma assessoria especializada para fazer toda essa gestão, que dá trabalho demais, mas é uma coisa que vale a pena. Comprar imóvel pela metade do preço, ainda financiar ou parcelar, e aí ter o retorno em até 12 meses, quando compra o imóvel certo, é só correr pro abraço. Exatamente. Então, em relação à questão da frase, se você ganha bem e continua sem patrimônio, né, o problema não é a renda,
é a forma como você compra os imóveis, né? Quem paga tudo à vista em imóvel caro está brincando de segurança e jogando fora a chance de multiplicar com os imóveis de leilão. Então, qual que é o segredo? O segredo é comprar barato, saber comprar e de preferência com assessoria, porque aí você consegue sim comprar com segurança e para ter uma boa rentabilidade. Tá? Vamos para o segundo bloco então, Rodrigo? Bora. Alavancagem com imóvel de leilão, mesmo sem ter tudo guardado. Vamos lá. Muita gente pensa assim, vou esperar ter todo o dinheiro guardado para começar, né? Investir, para começar a investir em imóvel de leilão, né? O que você responde sobre isso? Então, doutor, na verdade, esperar é um erro. É um erro de quem não tem conhecimento, na verdade, porque se você tem ali um valor de 20%, 30% do imóvel ali do leilão, você já consegue fazer esse aporte, consegue iniciar nos leilões. É um erro você esperar ter todo o valor para você começar. Está perdendo tempo, está perdendo oportunidade. Se você tem um método, você tem conhecimento, ou você tem uma assessoria que saiba fazer o processo, não tem por que você esperar. Basta você buscar a aprovação do seu crédito e entrar nos processos de maneira alavancada, ou seja, utilizando o crédito bancário da Caixa Econômica. Inclusive, doutor, só deixar claro aqui, que quem trabalha alavancado, quem trabalha, por exemplo, financia para comprar um imóvel com 50% de desconto, e esse imóvel vai ser vendido em 12 meses, talvez menos, talvez um pouco mais, durante esse período, esse imóvel vai estar alugado se pagando, ou pagando o aluguel, você vai ter despesa. E daí, lá na planilha que a gente faz, antes de arrematar o imóvel, a gente comprova para você, nós como assessoria, que você não vai ter menos que 50% de lucro. Eu falo lucro sobre o valor investido, entende? Então você fala, não, eu tenho que ter 500 mil para investir. Não, se você tiver 50 mil hoje, você já consegue iniciar nos imóveis de leilão de maneira alavancada, tendo pelo menos 50% de lucro líquido. E olha, doutor, eu vou falar para o senhor, das últimas 10 planilhas que nós fizemos para imóveis alavancados, eu acho que teve uns 2 ou 3 aqui que chegou a 50%. A maioria, 70%, 80%, 100% de lucro. Nós estamos, inclusive, hoje, eu acabei de realizar agora, por isso eu tenho que sair um pouco aqui da live, estava com uma diligência no estado do Ceará e uma no Rio de Janeiro. Na verdade, ainda está lá, o pessoal ainda está lá em campo. Então, quem perguntou aqui para nós, da Itália, que como que a gente faz essa distância? Nós temos o Grupo Manuel Vasconcelos hoje, já faz 12 anos que está no mercado. Então, hoje praticamente nós temos contatos em basicamente 80% do país, onde a gente consegue diligências treinadas, pessoas que vão lá aplicar o passo a passo que a gente ensinou eles vão filmar, eles vão tirar informação lá do bairro, se tem padaria, mercado, asfalto, farmácia, ponto de ônibus, se tem uma milícia, uma barricada, um traficante ali. Enfim, a gente tem condições de reunir todas essas informações acerca desse imóvel para você comprar com segurança. Então, assim, só fica esperando quem não tem conhecimento. E se você não tem conhecimento e não quer adquirir porque não tem tempo também para isso, ou está em outro país, está na Itália, está na França, muitas pessoas nos procuram de fora, como o Manuel falou, a gente faz todo esse processo para você à distância. E tudo comprovado, tudo documentado. Cada passo que a gente dá, a gente documenta isso para você via WhatsApp. Então, assim, não precisa esperar, não. Só se você realmente quiser ficar com o dinheiro parado sem render. Aí deixa lá na poupança, daí o pessoal vai emprestar para quem vai multiplicar o patrimônio. Beleza. Tá joia. Então, esperar o erro mais caro, né, Rodrigo? A realidade é simples, né? Dá para começar a investir em imóveis, mesmo tendo pouco, né? Você ter tudo, né, guardado, né? Desde que você use a alavancagem com inteligência, né? O que te impede não é a falta do 100% do valor, é a falta do método, né? Para usar 20%, 30% de entrada, né, nesses imóveis de leilão, né, com um grande desconto, né? Usando financiamento junto com o próprio mercado, né, a seu favor. Então, Manuel, mas como isso funciona na prática? Dá um exemplo concreto para a gente. Não, beleza, vamos falar, mas antes eu vou responder a
a pergunta aqui, respeito às pessoas que estão aqui na live, aqui no YouTube. Olha só, tá perguntando aqui se tem como simular sem fazer a proposta só para aprender. Aqui no site da Caixa você consegue fazer a simulação, quanto que vai ficar a sua entrada, quanto vai ficar as parcelas. É só no próprio site da Caixa aqui, ó, você vir na aba financiamento, você clica aqui, ó, fazer uma simulação. Aí você vai ter um resultado mais ou menos isso aqui, ó. Então você tem tanto na hora de você comprar, como na hora de você vender o imóvel. Quanto que vai ficar as suas parcelas e quanto que vai ficar a sua entrada. Então tem como você simular assim. Agora, eu quero falar aqui para você, então, respondendo essa pergunta, como que é esse jogo aqui na prática. A grande verdade é o seguinte, você só vai ganhar dinheiro no leilão se você comprar desse jeito aqui, ó. Como você vai fazer o passo a passo aqui, ó. Você vai achar imóveis que esteja pela metade do preço. Vai comprar um imóvel, começa por esses mais baratinho, que são imóveis que tá no Minha Casa Minha Vida. Vai pegar um imóvel que vale 200, só que você não vai pagar 200. Todo mundo tá comprando no mercado tradicional por 200, você vai pagar 100. Aí, primeiro, você aprova o seu financiamento. Caixa. Só fazer um parênteses aqui, só um minutinho. Pessoal, ó, quando você for financiar, quando o imóvel de leilão, tá? A Caixa, ele oferece o SBPE. Esses imóveis que o Manuel tá falando, ele vem, são imóveis retomados do Minha Casa Minha Vida, beleza? Para pegar esses imóveis de valor menor, tá? Mas quando você for escolher o financiamento, você vai selecionar o SBPE. E aí essa modalidade que o banco vai ter a linha de crédito que você vai conseguir utilizar para comprar imóveis de leilão da Caixa, tá? É só um parênteses, tá, Manuel? Porque às vezes a pessoa vai selecionar o Minha Casa Minha Vida para comprar imóvel de leilão e não vai dar certo. Então, só lembrando isso aí, tá bom? Vamos lá, Manuel. E tem que colocar também a questão do imóvel, que é imóveis caixa, né? Não é usado, isso. Porque quando na hora da revenda a gente coloca a gente tem que colocar usado. E na hora da compra, que a gente está comprando da caixa, tem que colocar imóveis caixa e se atentar para o SBPE, conforme o senhor falou. Uhum. Então, gente, o segredo aqui para ganhar dinheiro é isso aqui, ó. Porque afinal de contas, leilão é isso. Tem muita gente entrando em disputa. O que eu oriento vocês? Não entre em disputa no leilão. Tem muita gente desavisada que não acompanha a gente aqui na live, tá entrando em disputa. Não precisa. Nesse momento aqui, ó, tem mais de 50 mil imóveis para a gente escolher. Então tem para todo mundo aqui que está na live, dá para comprar imóveis aqui, ó, sem disputar com ninguém. O que você vai fazer? Tem que saber que tem 56.610. Então você viu que o leilão entrou em disputa? Pula fora, entrega para Jesus e vem buscar o lucro. Você não tem necessidade de você disputar com ninguém. Aí o que você vai fazer? De novo aqui, ó. Vai comprar um imóvel numa região que tem a liquidez e no mercado tá 200, você vai pagar 100. Você aprovou o seu crédito, vai dar 5 mil de entrada. Você vai ficar devendo 95. Você vai pagar em torno de R$800 por mês. Você vai deixar esse imóvel alugado por R$1.200 por mês. Vai te sobrar R$400. Seu financiamento está sendo pago pelo aluguel. Quando você vender por 200, mesmo financiado, digamos que demorou 12 meses, olha só, vai ser quitado aqueles 95 mil que você devia. Ainda cai uma mixaria aí, porque de tudo que você paga de parcela, 70% é juros, 30% é que abate de fato no saldo do devedor. Mas vamos fazer uma conta cheia aqui. De 200 menos 95, sobra 105 mil por algo que você começou com 5 mil. Vai gastar só os 5 mil? Não, mas é só para ter um exemplo, assim, para você entender como é que funciona a lógica, a semente do montinho e montão. É você trabalhar tendo o banco como seu sócio oculto e alguém bancando o juro da sua operação, que é geralmente quem está alugando o imóvel. Perfeito. Maravilha. E aí, Rodrigo, tudo bem? Estamos aí, estamos atendendo aqui. Vamos lá. Vamos aí, fazer uma pergunta aqui, ó. E onde entra o cara que está com o nome sujo nessa história? Olha, esse cara aí, ele é um dos mais beneficiados em todos os contextos, porque você para pensar. O Manuel falou já, né? Teve uma ocasião aqui que o Manuel comentou, né? Você vai emprestar dinheiro para o cara que já está devendo? Difícil, não é verdade? Agora, nos leilões judiciais, você consegue comprar sem precisar aprovação do crédito, gente.
Leilão judicial, a gente consegue comprar, na maior parte deles, a gente compra os imóveis dando 30% de entrada, dando 25% de entrada, 25% de entrada e parcelando em 30 vezes o saldo, sem precisar comprovar, porque o próprio imóvel é a garantia. Então, se você tem a restrição no nome, quer alavancar o seu patrimônio, mas você sabe que não vai aprovar o seu crédito, tem saída. Hoje tem muito imóvel judicial que dá para você fazer esse processo com segurança. É claro, não dá para ir lá comprar qualquer imóvel, né? A gente está acostumado, precisa analisar muito bem. O leilão judicial ele dá em muitos casos até mais do que o leilão extrajudicial, porém ele exige um pouco mais de atenção, né? Em relação a edital, a regras do edital, dívidas, né? Tem coisas ali, o juridiquês, né, que fala que está ali em palavras que só um advogado entende. Precisa ter intimação dos devedores, tá? Tem intimação de todos os devedores que tiver na matrícula. Isso, exatamente. Gera novidade, principalmente no judicial. Para uma análise assim, detalhada jurídica. Então, você não pode comprar imóvel no leilão judicial sem ter uma assessoria jurídica. Tá? Então, basicamente, é isso aí, doutor. Exatamente. Vamos lá. O Manuel, joia. E quem ganha muito, mas tem medo de assumir financiamento? Rapaz, eu acho que esses caras que ganham muito, na verdade, tá devendo até demais, porque tem cara aí que ganha 10 mil, não tá sobrando nada, né? Agora, se ele, por exemplo, tivesse gastando no que é certo, que é comprando imóvel aqui pela metade do preço, dando 5% de entrada, ao invés de ficar se matando só em consignado, né? Comprando coisa supérflua, pegar dinheiro para ir para Disney, só para ficar fazendo graça com os outros, dizendo que tem dinheiro, está só se amostrando aí, devendo até as cuecas. Então esse cara que tá devendo as cuecas aí, que quer pagar uma de patrão aí, o que ele vai fazer? Ele tem que perder o medo de financiamento, comprar imóvel barato, bem localizado. Ele tem que perder o medo de ganhar dinheiro, porque falar que quer ganhar dinheiro, todo mundo fala da boca para fora. O que o cara não pode fazer, é o que eu te falei, é pegar dívida caro para gastar com consumo. É trocar de carro, porque é só coisa que dá para ver. Agora, quando você usa um financiamento, vai eliminando esses teus consignados que você tá aí, e você pega imóvel aí com 50%, 60%, 90% de desconto, e ainda faz um financiamento, dando 5% de entrada, aí você sai de endividado aí para fazer o dinheiro trabalhar por você. Ou seja, você vai comprar o imóvel financiado, vai dar uma pequena entrada, e aí como que você vai fazer? Você não vai pagar nem a parcela, provavelmente, porque o inquilino vai pagar para você até vender. Agora, pouca gente fala isso. Mas o financiamento, ele vira a ponte, não a prisão. Agora, você que está comprando aí, pegou empréstimo consignado para ir para Disney, trocar de carro, comprar iPhone, aí não vai dar muito certo. Porque se você fizer o financiamento para comprar imóveis aí, você vai estar atravessando essa ponte segurando um ativo que já nasce com gordura. Porque você está comprando imóvel com metade do preço. Então, muitas vezes o que está te faltando não é ganhar bem, não é ter a oportunidade, é só você ter a atitude e gastar com o que vai te dar retorno, que vai garantir sua aposentadoria de verdade, sem depender de governo, sem depender disso, daquilo. Você vai estar plantando a semente do milhão. É a técnica do dinheiro infinito. Exatamente. Então, na prática, Manuel, a pessoa não pode ter mais de 30% de parcela, comprometendo, às vezes, o salário, comprometendo o rendimento, né? Então, se a pessoa tem mais de 30%, geralmente fica mais difícil a aprovação dos créditos, né? Do crédito junto ao banco. Então, é muito importante a pessoa ter poucos financiamentos ou quase nenhum para poder aprovar esse tipo de crédito para imóvel, tá? Rodrigo está aí. Eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor aqui, ó. E como você conecta isso com aquela ideia de 15 mil de aluguel por mês?
Esse negócio de 15 mil de aluguel pode estar na distância para muita pessoa. Por exemplo, a Sueli aqui, que está aqui no YouTube, ela está perguntando como que é essa modalidade de boleto, como é que funciona. Você vai buscar, Sueli, um banco que aceita essas condições. Por exemplo, digamos que você ia comprar esse imóvel aqui, ó. O Itaú, eles fazem isso aqui para você, ó. Ele vai vir aqui e aí você vai ver, ó, se o banco faz nessas condições, ó. Tá vendo aqui, ó? Como que o banco vai fazer aqui, tá vendo? Ele tá falando aqui, ó, parcelas mensais. Então, o Banco Itaú talvez seria um banco bom. Se você nunca teve problema com Itaú, ele vai liberar para você no boleto em até 78 vezes, com taxa de juros de 10% ao ano. Olha só, a Selic tá 15%. Não quer pagar juros? Compra parcelado no boleto em 8 vezes, sem juros, sem correção, sinal de 20%. Então não tem saída. Tem outros bancos que faz isso? Tem. Além do Itaú, o Bradesco você consegue comprar no boleto, sem precisar de financiamento. E aí, sem falar no leilão judicial, que você pode comprar sem análise de crédito. Então, se você nunca teve problema com o Bradesco, vai conseguir comprar no boleto lá no Bradesco, até em 48 vezes. Dá uma lida no edital e vê se está vigente aquele imóvel que você está precisando. Agora, sobre aqui, doutor, aquela ideia de 15 mil, o cara vai pegar um imóvel, por exemplo, um imóvel que vai proporcionar isso. Ou seja, 15 mil por mês com meta de etapa, quem ganha bem, não é sonho distante. Ou seja, você monta, por exemplo, um portfólio de 3 imóveis e pode te dar 5 mil de aluguel cada um. Onde que eu vou buscar esses imóveis? É qualquer imóvel? Não. Eu, por exemplo, aqui eu vou usar o mapa dos leilões, eu vou olhar aqui a nível de Brasil, e eu busco aqueles imóveis em regiões aqui, beira-mar, geralmente, que é isso, e me colocar no Airbnb. Então pode ser um imóvel que vai estar te gerando 15 mil de renda. 3 imóveis que cada um te gera 5 mil, você vai ter 15 mil de renda com o Airbnb. Por isso que eu falo, não é todo imóvel, tem que ser estratégico. Eu aqui tenho o mapa dos leilões, eu busco imóveis com até 90% de desconto, que ninguém está vendo, que tem a liquidez, que serve para aluguel, o aluguel paga a minha parcela, eu compro financiado, não sou bobo de comprar à vista, e com esse número muda tudo, gente. Banca escola, banca viagem, banco iPhone, aí sim você compra na hora certa, aí você pode luxar, porque você primeiro já produziu. Então, primeiro você faz sua cama para depois você deitar. Você pode comprar o iPhone sim, você pode trocar de carro todo ano, você pode ir para Disney, para qualquer lugar do mundo, mas primeiro faz o dinheiro trabalhar por você, para esse rendimento desse dinheiro, depois você vai luxar. Então, pega o dinheiro, reinveste em coisa segura, como eu estou te mostrando, aí você vai chegar lá. Agora, você precisa do primeiro passo, entender que não precisa você guardar tudo, e o pior, gastar tudo, que tem gente que gasta mais do que ganha. Então, precisa você fazer uma boa análise, pegar um imóvel realmente que tem um desconto bom, aí uma estrutura de financiamento bem desenhada, ou até mesmo um parcelamento. Vou colocar o código aqui para a Sueli, que ela pediu para ter o acesso ao curso. Eu tenho certeza que a Sueli, ela vê pelo menos 10% dos vídeos que estão lá, ela já vai conseguir arrematar o primeiro imóvel na venda direta, fazer o financiamento dela. Ó, Sueli, pode fazer aqui, ó, a leitura desse QR Code, você vai conseguir o treinamento agora, que custa R$ 999 por R$ 199,90. Você pode parcelar até em 12 vezes lá no Hotmart, beleza? Estou deixando o QR Code na tela. Fala, doutor, qual que é a próxima aí? Vamos lá. E onde entram aquelas 3 habilidades, de novo, nessa fase prática? Olha só, a questão da habilidade é o seguinte, muitas vezes a pessoa fala ganhar dinheiro, mas dinheiro, gente, quando a gente fala ganha, é meio esquisito falar ganhar, dá a impressão que é loteria, não é loteria. A gente vai fazer o dinheiro como? O imóvel vai fazer dinheiro pra gente. Ou seja, sua profissão, seu negócio, sua empresa, a habilidade de você gerir o dinheiro. Você vai separar um percentual, parar de deixar tudo misturado, você vai cuidar de fluxo, não deixar vazamento. Você tem que ter a habilidade de multiplicar dinheiro, entrar em operações, como eu descrevi agora, o imóvel de leilão, o aluguel pagando o financiamento e a venda final abatendo a dívida que você tinha do seu saldo devedor. Quem só faz dinheiro e não multiplica, que é aquele caso do policial que ganha 15 mil reais, está devendo 20, porque ele não está sabendo investir,
ele pegasse R$1.000 dos 15 mil que ele ganha, esse policial militar, ele ia conseguir comprar um imóvel de leilão de 300 mil por 150 mil, pagando parcela de R$1.000 por mês. Ele nunca mais ia ter problema financeiro, viver empempinado só de consignado. Ou seja, ficar velho sustentando o padrão de vida de alto luxo sem lastro. Vamos construir patrimônio, gente. A gente não sabe o dia de amanhã. O negócio é administrar, né, Manuel? Administrar, investir e não ficar só na mão de banco, não, né? Nós não podemos contar com a aposentadoria, não, doutor. O INSS aí você sabe o que tá. Pessoal lá colocando dinheiro lá no Banco Master, lá, o Banco Master, ó. Pois é. Já era. Então, assim, você tem que diversificar, colocar, aplicar em coisa real mesmo, comprar imóvel que você tem a escritura e é seu, você está comprando uma coisa que é sua mesmo, né? Tem registro. Então, assim, na prática, você está comprando imóvel, está resolvendo o problema do banco, né? E está resolvendo a questão também da sua vida, porque você está investindo, né? E comprando com desconto. Então, o mais importante é comprar com desconto, né? Comprar barato. Então, o Rodrigo deu uma saidinha. Eu vou fazer mais uma pergunta para você, para a gente já poder encerrar, tá? E qual que é o papel do leilão nisso tudo, né? Porque não simplesmente comprar um imóvel e pronto. Olha, doutor, se a pessoa estivesse comprando imóvel pronto, eu ainda dava até parabéns, porque a pessoa, por exemplo, estivesse se libertando do aluguel. Agora, o que eu fico mais triste é ver as pessoas comprar imóvel no varejo, principalmente quando a pessoa está comprando um imóvel na planta. Por exemplo, na cidade de Valparaíso de Goiás. Só estou dando um exemplo aqui, ó. Olha aqui o imóvel aqui, ó, num condomínio fechado, por R$40 mil. Nessa mesma cidade, tem gente comprando apartamento na planta por 170 mil. Aí o que vai acontecer, doutor? Ele, muitas vezes, o coitado, não tem dinheiro para pagar a entrada, vai parcelar em 60 vezes. Quando chega, demora 2 anos para pegar, fica bancando o juro para a construtora. Aquela fase de obra, para quem não sabe, ele está pagando o juro do dinheiro emprestado que a construtora pegou para construir aquele empreendimento. Infelizmente, a maioria do brasileiro vai perder o imóvel no leilão na planta. Porque quando o imóvel ficar pronto, coitado, às vezes ele está inadimplente, porque está sofrendo no aluguel e não consegue honrar o compromisso. E aí o que vai acontecer? Banco não tem dó. Aí, ó, ele vai vender para aqui, para a gente investir por 40 mil. Então, gente, às vezes a gente compra imóvel aqui que nem a chave não foi entregue. E a MRV, por exemplo, parcela em 60 vezes. O imóvel fica 2 anos para ficar pronto. Quando fica pronto, ele está devendo à construtora e não dá conta de bancar a parcela do financiamento com a parcela da construtora. Já meteu o pé pelas mãos, que está devendo aluguel. Então, a gente está mostrando para vocês aqui, para vocês sair do óbvio, do mercado tradicional, estudar isso aqui, busca o conhecimento. Tem muita gente que adquiriu o curso hoje. Tem um cara que semana passada adquiriu o treinamento e já arrematou o imóvel ontem. Então, você tem que buscar o conhecimento. Agora, é o seguinte, comprar imóvel no leilão é jogo top. Por quê? Quando você entra no leilão, você acessa esses imóveis retomados, gente. Você vai comprar imóveis aqui, ó, pela uma fração do valor. Isso aqui não é nenhum milagre, não. Quando você vê um imóvel como esse aqui, ó, que encerra às 18 horas, você vai comprar um apartamento, condomínio fechado por 40 mil, que vale às vezes 200 mil no mercado tradicional, é porque é o valor da dívida. O banco, ele não quer fazer igual a gente, ele não quer ter trabalho de pegar esse apartamento aqui, desocupar, reformar e colocar para venda para ganhar o lucro. Ele só quer recuperar o dinheiro dele. A Caixa Econômica está desesperada com 34.669 imóveis. É por isso que ela está vendendo imóveis com 90% de desconto. Ela só quer recuperar o valor da grana para ela emprestar para as pessoas, para a pessoa pagar juros. Banco vive de juros. Pega o dinheiro de um que deixa na poupança, que rende no máximo 6%, para emprestar para outro por 10%, por 15%, para ganhar dinheiro. Agora imagina o tanto de dinheiro que está parado da Caixa Econômica. Eu vou clicar aqui só para vocês verem. 34.669 imóveis. Tem aqui imóveis, gente. Se você colocar aqui, tem imóvel com até 90% de desconto. Então, venha para o mundo real, ganhar dinheiro de verdade. Coisa que a tia Teté não ensinou para vocês na quinta série. Aqui eu estou ensinando vocês a ganhar dinheiro de verdade, comprar esses imóveis. Muitas vezes em localizações boas. Você vai comprar dos bancos grandes, do Itaú, do Santander, do Bradesco. Alguns financia, outros parcela. O mesmo imóvel que o cliente compra no mercado comum, pronto numa imobiliária, muitas vezes na planta. Você entra aqui pela porta
pela porta da frente, aliás, não pela porta dos fundos. Você compra com até 90% abaixo do preço do mercado. Esse delta é o que paga o risco, é o tempo e a estratégia. E é aqui que o investidor inteligente, inclusive gente do mundo inteiro já está fazendo isso aí com a gente, investidor de alta renda que separa-se do comprador tradicional. O céu é o limite, basta você estar bem assessorado para buscar o conhecimento. Noel, deixa eu falar, falando bem assessorado, que eu tenho que sair daqui 5 minutos. Então eu queria só... eu estou com atendimento de um cliente na Bélgica daqui 5 minutos. Então, assim, o que eu queria deixar claro, o Manuel falou da assessoria, esteja bem assessorado. Só queria falar aqui para você, o nosso atendimento, ele compreende 4 etapas. Então, você que está em qualquer lugar do mundo, está na Europa, no Japão, Estados Unidos, no Brasil, qualquer lugar do Brasil, do mundo, você consegue hoje comprar imóveis de leilão com até 90% de desconto, sem ter conhecimento. É isso mesmo. Nós temos o conhecimento para executar 4 etapas. Vou falar rapidamente e você, de onde você estiver, você pode fazer. Como é que nós fazemos? A primeira etapa, nós analisamos o imóvel para você, os imóveis conforme o seu perfil, até a efetiva compra dele como? A gente analisa juridicamente, documentalmente, ali, matrícula, a gente analisa o mercado desse imóvel para ver se o valor que está lá na avaliação do banco é o valor real mesmo. A gente faz análise financeira colocando todos os custos, todos os débitos em uma planilha, comparando com o valor de mercado de venda desse imóvel em até 12 meses. Então, você vai saber o valor que você vai ter de lucro, percentual de lucro quando vender esse imóvel, inclusive calculando prestações, se for, no caso, alavancado, financiado. Em aprovado, a gente manda uma diligência lá no imóvel para saber se tem mercado, farmácia, padaria, asfalto, se não tem uma milícia, se não tem lá uma barricada, se não tem tráfico de drogas, enfim, a gente tem um passo a passo que ao longo de 12 anos foi montado para saber exatamente os pontos principais naquela região. Saber se o imóvel está em pé, quem está morando lá dentro, pegar o contato de quem está morando. Enfim, feito tudo isso, aprovamos o imóvel. O cliente aprovou, a gente arremata o imóvel para o cliente. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, transferimos o imóvel para o seu nome. Então, gerar ITBI, registro, escritura, fazendo todo o processo para transferir o imóvel para o seu nome. Terceira etapa, desocupação do imóvel. Nós fazemos isso à distância, em qualquer lugar do Brasil, para você que está comprando imóvel de qualquer lugar do mundo. Fazemos essa desocupação de maneira extrajudicial, temos vezes mais de 85% dos casos. Quarta e última etapa, nós fazemos a reforma para o seu imóvel. Administramos a reforma do começo ao fim. Fazemos lá o orçamento de material, mão de obra, equipes validadas que já fizeram inúmeros imóveis para nós lá naquela região. Entregamos o imóvel pronto para vender para você. Colocamos lá em imobiliárias locais de confiança para vender esse imóvel e realizar o seu lucro. Ou fazer a locação desse imóvel para que a locação pague a prestação do banco e você não tenha custo nenhum. Então, essa é a Expert Assessoria. Se você tem interesse em multiplicar o seu patrimônio imediatamente, hoje, amanhã, depois de amanhã, sem ter nenhum conhecimento, com toda a segurança, o imóvel no seu nome, entre em contato conosco, que deve ter o telefone, o WhatsApp, fala com o Manuel. Nós temos uma equipe especializada no Brasil todo para fazer o processo para você. E eu estou indo que eu tenho que atender um cliente agora, gente. Um abraço para vocês. Eu vou arrematar um imóvel agora, que vai ficar com 90% de desconto às 18 horas. Galera, obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Dr. Robson, Rodrigo e todo mundo que estava com a gente aqui. Eu. Até mais, pessoal. Valeu, um abraço. Sucesso, abraço. Tamo junto. Boa tarde. Até amanhã. Até amanhã.